Boa tarde, pessoal. Passa pra mim, deixa bem aqui. Não precisa de óculos, não. Pois é, vocês estão meio surdos. Ixi. Não tem melhor coisa pra gente falar hoje sobre surdez. Quem é aquele que deve ter ouvido da mãe assim? Eu tenho que falar com você 1, 2, 3 vezes, você parece que tá surdo. Você já deve ter ouvido isso, já? Lá em casa é todo dia. Ixi. Não falta menino lá, né, pra gente poder falar que eles estão surdos. E esse assunto sobre a saúde auditiva, a gente entende que ele é muito importante também para o nosso ambiente de trabalho e é algo que a gente às vezes nem sabe o quanto está a saúde do nosso ouvido hoje. Vocês acham que o ouvido ele só serve para ouvir e juntar cera, né? Mas tem muita coisa boa aí que vocês vão aprender hoje. Então, prestem bastante atenção nessa palestra. A Márcia está aqui, ela é gerente lá do Semetra, né? A gente sabe o quanto é desafiador você parar uma pessoa que está ali no ambiente de trabalho, trabalhando, para poder vir aqui e compartilhar algo que vai agregar a vocês, tá bom? Então, aproveitem a apresentação sobre saúde auditiva do trabalhador, com excelentíssima Márcia. Obrigada. Gente, eu tenho uma voz assim meio... Dá para escutar sem o microfone? Não? Ih, então que bom. Era só um teste. Tô vendo que tem gente com problema auditivo aqui, então. Vamos lá. Boa tarde para todos. Márcia, como já foi apresentada, sou a gerente lá da Semetra e sou técnica de enfermagem do trabalho também. Nós vamos falar sobre a saúde auditiva do trabalhador. A maioria dos trabalhadores, eles não gostam muito do quê? Atrapalha, eu vou colocar cônjuge, vou colocar nada porque atrapalha. Mal ele sabe a importância desse EPI. Da maneira mais simples, som é uma vibração sonora regular que é percebida pelo ouvido humano. Em intensidade adequada, não causa prejuízo nenhum. Então, por aí já deu para vocês perceberem que aquela balada, aquele funk que toca naquelas alturas, ele já é prejudicial ao ouvido. Um som bem altinho, aquele que a polícia vai lá para você baixar o som, né? Ele é prejudicial ao seu ouvido. Ruído, vibração sonora irregular. Causa desconforto e incômodo. Pode causar perda auditiva induzida por ruído. Pode passar para mim, por favor. Proteção auditiva é o nome dado ao conjunto de equipamentos de proteção individual destinados a proteger a audição dos trabalhadores de uma empresa. Por serem considerados EPIs, estes equipamentos são obrigatórios, além de terem uma fundamental importância. A maioria dos trabalhadores, eles estão acostumados a... Você acostuma a ficar num determinado tipo de ruído que vai se tornando rotineiro. Mal ele sabe que com o passar do tempo, aquilo vai causando uma surdez nele. Mais à frente, vocês vão poder ver o que uma surdez causa no ser humano. Vocês acham, não, eu só vou ficar surdo, vou perdendo um ouvido, vou perdendo um lado, mas eu tenho outro, o outro compensa. É igual aquele cara monocular, né? Eu não tenho uma visão, mas o outro eu consigo. Não é bem assim, não. Vamos lá? A proteção auditiva, ela é essencial em muitos ramos e atividades profissionais. Isso porque é através dela que podemos atenuar o risco do ambiente de trabalho que pode causar problemas de audição nos trabalhadores em um futuro próximo. O excesso de barulho sem a proteção devida é muito rápido para você perder a audição. Eu tenho uma perca nesse lado esquerdo aqui, não é por som, balada, nada não. Foi parece brincadeira, mas foi um choque que eu levei. Sabe quando você está na juventude, assim, que você não liga com risco? Estava eu no telefone, atendendo, quando um raio veio, me jogou na parede, eu fiquei totalmente sem ouvir desse ouvido aqui. Fiz os exames e eu tenho uma perca bem grande do lado esquerdo. Mas não foi por não usar EPI ou alguma coisa, foi devido a um acidente. Essas coisas acontecem, tanto é que hoje em dia eu brinco muito. Até o celular, quando está chovendo, não gosto de atender não. Mas precisa acontecer para a gente ficar esperto, né? Qual é a importância de usar os protetores auriculares?
Sintomas auditivos. Olha que interessante. Perda auditiva induzida por ruído, zumbido e tontura. Esses são os sintomas. Olha os extras auditivos, aqueles que estão bem acima. Dificuldade de comunicação, não entender o que o outro fala, pedir repetição, bem o que foi falado aqui no começo. Seu nome? Eu. Oi? Mara? Eu tô daqui, fico. Mara? A Mara não tá nem... Mara? Mara? Ela dá uma olhadinha assim, será que me chamou? Prestem bem atenção se isso estiver acontecendo com vocês. Se tiver que fazer repetidas vezes. Perturbação de sono. Causa. Você tem insônia. Por problemas auditivos. Por perca auditiva. Parece que não, mas é real. Alteração na pressão arterial. Você pode se tornar uma pessoa hipertensa. Mexe com tudo, gente. Parece que não, mas mexe com tudo. Taquicardia, coração acelerado. Uma deficiência auditiva pode causar também. Dor de cabeça, cefaleia. Uma perca auditiva causa isso também. Alteração digestiva, enjoo, vômitos, estresse, ansiedade e depressão. E choque-se. Vamos falar aqui num palavreado assim, bem, né? Perde o libido. E o homem, vamos falar no português, claro, brocha. Vocês entenderam a importância? Ixi, né? Vocês entenderam a importância de usar a proteção? E não é só homem não, mulher também, tá? Mulher perde libido também. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Parece que não, gente, mas isso é muito importante. Tá? Quando a empresa oferece para vocês, e muitas das vezes, é incômodo, me incomoda. Eu vou colocar aquele protetor ocular, aquilo lá fica me incomodando. A empresa, ela está protegendo você de uma perca. Pode parecer, não tem importância, concha. Aquelas conchas lá, parece, cadê o Vitor aqui? Tá lá conversando, né? Aquela concha que coloca aqui, que parece que fica, né? Está protegendo você. Parece que não, mas está te protegendo. E isso aqui você não vai perder de um dia para o outro, não. Isso aqui é na sequência. Vamos falar de um mecânico. Um mecânico que fica ali o tempo todo com aquele barulho. E a maioria não gosta de usar, por quê? Porque atrapalha. É pouco tempo para ele ir perdendo. O exame realizado de audiometria, ele vai medindo, né, a sua capacidade, a sua perca. O correto é cada um que você faz, se você usa de maneira correta os EPIs que eles são fornecidos, você não vai ter perca. Mas se você não utiliza, e é fornecido, tá? Aqui o pessoal da segurança é fornecido, faz parte. Se você não utiliza, lá na frente, eu trabalhava naquela empresa e eu perdi minha audição lá. A empresa te ofereceu. E ela tem como provar que te ofereceu. Você perdeu porque você não utilizou o que foi lhe fornecido. E vou dizer uma coisa para vocês. Visão, que perdeu, perdeu. Você não vai recuperar. Você não vai ter de volta. E para os meninos que não gostam de utilizar, as meninas também, que trabalham no setor que o barulho é grandão, a parte que mais interessa, eu sempre brinco. Dá uma dor de barriga passa. Dá um vômito, o vômito passa. Mas quando você toca naquela parte lá, vou perder a ereção, vou perder... Aí fica esperto, né, meninos? Menino, fica esperto. É igual quando eu falo de diabetes. Não, diabetes está alta, não faz nada. Aí, moçada, hora que perdeu a ereção, não volta mais não. Acabou, hora que você ficar cego, não volta mais não. E com a audição é a mesma coisa. Não é diferente. São oferecidos, os EPIs para proteção auditiva devem ser utilizados sempre que houver uma atividade que extrapole o limite de tolerância e ruídos determinado pela NR15. É lei, existe uma norma, a NR15, é uma norma regulamentadora que trabalha em prol disso. E outra, tá ali o segurança, é fornecido, chegou, não encontrou, é passível de quê, Vitor? Advertência.
É passível de advertência, a empresa forneceu para você. Por que você não está utilizando? Se você está num local que é insalubre, que vai causar uma surdez em você. Faz assinar, sim, uma advertência. É passível disso. Tá? Pode passar. Limite de tolerância para ruído contínuo e intermitente. Aqui você tem, ó, o nível de ruído, 85. Máxima exposição sua, 8 horas. Vitor, não foge não, meu filho. Olha aqui, venha cá. Né? Esse aqui, ó, é o limite que você tem. Agora você imagine você no nível de ruído de 85, 87, 90, sem a devida proteção, por 8 horas. Todos os dias do período que você está trabalhando. Já pararam para pensar nisso? Vitor é excelente para falar nessa parte, que ele faz medição, ele ajuda a fazer medição, ele sabe. Né? Essa parte eu deixo mais com o técnico, né? Que a parte da volumetria eu sei, mas a parte aqui, né, senhor Vitor? Pessoal, boa tarde. O pessoal da Cargioli, da Alvorada, da Araçatuba, viram que tinha um rapaz fazendo as medições. Colocou o aparelhinho, deixou lá o dia todo fazendo medição de ruído. Já passando para vocês, como a Márcia bem disse, os limites de tolerância para 8 horas de trabalho é 85 decibéis. A gente já sabe que vocês, muitas das vezes, trabalham mais de 8 horas. Né? Vocês acabam extrapolando essa jornada, tem hora extra, principalmente o pessoal da lavoura. Né? Quando dá para colher, vai checar o horário e tudo mais. Tá? E as medições já voltaram resultados. Todos os resultados foram acima de 85 decibéis. Ou seja, vocês já estão expostos a um limite, né, a um excesso de ruído. Puxa, Vitor, isso é um problema? Depende. Se você fizer o que a Márcia falou, fizer uso realmente da proteção auditiva, não é um problema. Agora, se você não é adepto a usar o protetor auditivo, isso é um problema. Tá? E a Márcia pode dizer melhor do que eu, quando fazem, não digo vocês, mas as empresas em geral, quando fazem audiometria, o volume que a gente tem observado de pessoas com rebaixamento auditivo tem crescido muito, mas muito mesmo. Tá? Eu vou falar da minha parte, só de Rondônia, eu estou há 15 anos lidando com essa área. O volume nos últimos 2, 3 anos de pessoas com rebaixamento auditivo tem me assustado muito. Posso interromper um pouquinho? O que não tinha. Isso em um ano. Se você faz uma audiometria agora, no mês de abril, quando é abril do ano que vem, que volta lá, o rebaixamento é assustador. E isso é decorrente do quê? Né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas a gente tem que atribuir uma culpa, uma responsabilidade para alguém. Pessoal, a maior responsabilidade, vamos dizer assim, primeira fase é a empresa fornecer o equipamento de proteção. Isso eu sei que as meninas fazem muito bem. Só você chegar no RH, solicitar, que vai ser entregue. Aí tem a outra parte, né, que é o funcionário usar. Tá? E às vezes a gente vê que o cara colocou meio frouxinho na orelha, né? Ou não está usando, está pendurado na pescoço, ou nem de repente está usando. Quem que está sendo prejudicado? É o funcionário ou a empresa? Como a Márcia bem disse, vocês são treinados e tem assinado que recebeu o protetor. Depois você vai perder a audição, né? Porque o rebaixamento nada mais é que perder, gente. Quando a gente fala que rebaixou a audição, não é que, então eu vou sair, não vou mais trabalhar no ruído e isso daí vai voltar. Não volta, você perdeu, acabou. O que perdeu, não acha mais. Aí você vai tentar, de alguma forma, vamos dizer assim, uma compensação financeira com a empresa. A empresa tem todo embasamento para se defender. Mas o grande problema, não vejo nessa questão de indenização e tudo mais, mas eu vejo na perca. Você perdeu a audição. Isso prejudica o seu dia a dia. Isso vai prejudicar até a sua convivência com outras pessoas. Incomoda. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com quem tem um rebaixamento auditivo mais severo. Isso incomoda a pessoa. Não só incomoda, você tem que falar gritando. Vou citar um exemplo, só um pouquinho. Vou citar um exemplo de uma pessoa. Quem já conversou com o seu Orlando aí?
Senhor Orlando, dá para conversar baixo? Aí é até chato, né? Você está conversando com uma pessoa de idade, não vou falar nem que é nosso patrão, mas você está falando com uma pessoa de idade gritando. Por quê? Se você falar baixinho, ele não ouve. E automaticamente ele grita. Ele pega e fala assim, você fala assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Aí você leva um susto, você volta para trás, porque tipo, você está com uma audição boa, mas a pessoa não está conseguindo, entendeu? Não tá assimilando. Aí é igual acontece lá na Semetra, é que eu falo alto um pouquinho mesmo. Na Semetra chega e fala assim, seu nome? Aí de lá eu já vejo que as meninas estão com dificuldade, eu falo para elas subirem, né? Seu nome? Oi? Ainda fala bem assim para você, oi? Seu nome completo, por favor. Ah, tá. Já vai fazer a geometria sabendo que está rebaixado. Então é isso que a gente tem que ter um cuidado excessivo. Tá, então isso realmente atrapalha no dia a dia. Não é como eu falei do Sr. Orlando. O Sr. Orlando, quando está na pista, todo mundo sabe. Ele grita, o pessoal lá na última pista vê. Ele está gritando para alguém, está bravo? Não. Aquilo lá é perca auditiva. Tá? E não recupera, pessoal. Isso você tem um certo dano, né? Não só audição, mas como a Márcia bem disse, mexe, né, com o sistema nervoso central, tem a parte hormonal, tem um monte de coisa que isso daí vai atrapalhar no decorrer do tempo, tá? Dessa exposição. Pode ser severa de um ano para o outro, pode ser muito severa, como pode ser gradativo. Você pode, de repente, perder a audição em um ouvido e não no outro. Isso acontece muito. E eu arrisco dizer que a maior parte vamos dizer assim, da responsabilidade em não deixar perder é do funcionário. Porque não adianta a empresa só fornecer ou a gente ficar lá brigando. Uma que não é meu perfil, fica chamando atenção. Todo menino barbado, boa parte de vocês tem a minha idade ou mais do que a minha. Ficar chamando atenção é muito chato. Então, eu prefiro que você entenda desse problema, entenda este perigo, esse risco aí, e você passe a prevenir, tá? Mas de repente, Vitor, a máquina ligou por pouco tempo, é pouca coisa, eu não preciso usar. Olha, engano seu, acumula aí o resto do ano, e você tem ruídos de impacto, né? Aqui nós estamos falando de um ruído contínuo, mas você tem os ruídos de impacto, o ruído de impacto, ele chega a passar de 120, 130 decibéis, é igual a Márcia bem disse. Vai lá, vai ter o show do tal de MC, não sei o que lá das quantas aí. Vai lá naqueles tuts-tuts da vida, aquele monte de impacto que dá no seu tímpano. Então, até quem vai nesse tipo de showzão, depois você sai do show, você sai até meio zureta, assim, com uma audição rebaixada, pelo menos temporariamente. Agora imagine no trabalho. Você está aqui lá 8 horas, às vezes mais por dia, todos os dias. E aí não tem como não perder a audição se você não se proteger. Tá? Mas eu vou devolver para ela. Tá. Outra coisa. Não é só no trabalho, não. Quem é que gosta de fone de ouvido aqui? Menino, tem povo que coloca o fone de ouvido aqui, que coloca aqui, eu tô aqui e consigo escutar o fone de ouvido dele aqui. Fone de ouvido também causa surdez, moçada. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O showzão, o fone de ouvido que é sequente. Tem gente que coloca o fone numa altura, menino, e vai dormir com o fone de ouvido. Causa também com o passar do tempo. A comunicação é importante no ambiente social e profissional. Portanto, conserve a sua audição. Depois que você perdeu, acabou. Não tem mais, não vai reverter, bem como o Vitor disse. Não tem mais reversão. Sem contar tudo isso que eu passei para vocês aqui. Acontece. E sem contar também que vocês começam a ter um tipo de zumbido, que fica assim, ó. E tem gente que fala assim, tem hora que eu não consigo dormir. Tem pessoas que vão acostumando com o zumbido e para ele tanto faz, né? É igual estar numa festona lá, na cachaça, tanto faz. Mas tem gente que é um incômodo muito grande. E não atrapalha só no serviço, não, atrapalha dentro da sua casa, tá? Atrapalha na sua convivência. Então, moçada, vamos cuidar. É fornecido para vocês? Utiliza. Igual, vou repetir de novo. Um técnico de segurança, engenheiro, quem for, passou, não achou vocês devidamente com o EPI, vai assinar a advertência. Aqui todo mundo sabe, né? Uma advertência, 2, o resto não precisa nem falar, né? Então, gente, vamos cuidar. A empresa fornece o EPI para vocês,
fornece o exame para vocês, que é a audiometria, uma vez por ano. Cuida da saúde de vocês. Então, vocês é o maior responsável. Cuidem vocês também. Forneceu, coloca. Lembre-se sempre, perdeu, acabou. Vocês não vão recuperar mais, ok? No mais, tenho mais que agradecer os minutos de atenção de vocês e sempre tocar na mesma tecla. Cuide-se, a saúde é sua. A partir do momento que você perdeu, acabou. O maior ouro que a gente tem é a nossa saúde. A empresa cuida da sua saúde ocupacional. Ajude, cuide de você também. No mais, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Pessoal, hoje é dobradinho, tá? Agora vem o Dr. Celso, como a gente já conhece, é o trabalho. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão respiratória, tá? Sobre a nossa exposição a diversos agentes que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Com o Dr. Celso. Doutor. Beleza. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso que estava na outra missão, mas a gente está aqui para, como o Vitor falou, a gente vai comentar sobre a poeira dos armazéns. Tá? A gente comentar sobre as principais doenças da poeira causada pelo armazém. E vocês vão ver que eu resumi em 2, 3 slides e a gente vai mais conversar e trocar ideias, vocês vão perguntar e eu vou tentar esclarecer, tá bom? Não ficar aquela coisa chata metendo slide em cima e falando, sendo que, além de eu ser o último, todo mundo já está cansado, é uma coisa chata pra caramba ficar lendo slide, né? Vamos lá, rapidinho. Então, o tema nosso principal é a exposição de poeira em grãos e efeitos na saúde humana. Aqui o Vitor me falou que nós temos gente dos armazéns, né, da Cargioli, e temos gente da fazenda. Ambos estão expostos à poeira que vem proveniente acílica, que é a poeira, que tem aqui na cidade também, né, que é poeira da terra, e ela é acílica, são micropartículas que podem ser absorvidas no pulmão. Até um certo tamanho, ela fica filtrada. Passou de certo tamanho, ela chega nos alvéolos no pulmão. E também temos a poeira do grão, e nós vamos falar mais alguma coisinha. Pode passar. Tá aí. Poeira do grão é formada de 60% a 75% de matéria orgânica e 25% a 40% de matéria inorgânica. Ou seja, a matéria orgânica pode ser a sílica, pode ser os insetos, né? A gente sabe o uso de agroquímicos, depois nós vamos falar que é da parte inorgânica, o uso de agroquímico, mata o inseto, a colheitadeira passa, automaticamente tem pré-limpeza, coisa fica e coisa vai. E aí no meio fica asa de inseto moído de tudo que é jeito lá, tá no meio da poeira. Armazém, a gente sabe que armazém não tem como, a gente tenta combater. Eu já trabalhei antes de eu ser médico, eu trabalhei justo nesse setor de armazenagem de grão. Eu já fui classificador, já coletei, ia lá antigamente, hoje é com calador que coleta a amostra de grão. Na minha época era crime, se foi hoje era crime. O Vitor estava ferrado como técnico de segurança, porque não tinha tombador, abria as bicas, nós ia com os baldes nas bicas, coletar a amostra para levar para classificar. E na hora que abrir bica, a poeira vem com gosto, né? Hoje, cala, bota no tombador, ninguém nem encosta. Então a gente sabe que no armazém, depois de armazenado, controle de rato é difícil. A gente controlar rato, quem trabalha em armazém sabe como é que é complicado. Toda hora tem.
Quem trabalha em armazém também sabe que tem ave lá, pombo, principalmente. O pombo tem uma doença que o povo fala, a doença do pombo é o aspergillus, tá? É causado e causa histoplasmose pulmonar, que isso nada mais é, para vocês entenderem, do que fibrose ao pulmão. O pulmão da gente, quando a gente não é fumante, quando a gente está tranquilo, o pulmão ele tem uma capacidade de complacência, que a gente fala, elasticidade. Por isso que a gente enche o ar e solta. A pessoa que adquiriu a histoplasmose ou o fumante crônico, o pulmão perde essa capacidade, ele fica meio fibrosado e ele não vai fazer isso aqui. Por isso que fala assim, o velhinho fumou tanto, ficou com o fôlego curto. Não é que ficou com o fôlego curto, é que o pulmão dele não expande mais. A gente vê na pessoa fumante que ele tem, aqui atrás, ele chega, a gente fala tórax em tonel. Não é plano aqui na frente, ele vai para trás e para frente. Por quê? O pulmão não está conseguindo mais expandir aqui, o organismo automaticamente vai tentar buscar outra forma. Ele vai tentar expandir assim. Se ele não está expandindo lateral, ele vai tentar horizontal. Então, é efeito do tabagismo. Tabagismo casado com quem trabalha em armazém, eu vou falar para vocês, a vida é curta. Aproveita enquanto pode, porque a vida é curta. Porque o pulmão do fumante e ainda quem está mexendo com poeira, doutor, eu uso máscara, eu uso o quê? Cara, a máscara segura, e o Vitor vai poder falar melhor, mas ela segura uma porcentagem grande, mas não pense que a máscara é 100%. Não existe isso de 100%. E outra coisa, a gente sabe, vai ali e pega tal coisa para mim. O cara não vai botar a máscara para ele, o cara vai correndo lá, pega e volta. Tá tendo o contato, né? Então voltamos lá. Pedaços, partículas pequenas de grão também, que é a poeirinha, principalmente, já entra no inorgânico, mas principalmente a soja dessecada. Tá? O soja dessecado, ele libera o carbamato, que é usado o gramoxil ou gramoxone ou outro dessecante, né? Ele libera o carbamato, que são pequenas partículas e são inalados. Em menor quantidade de doenças causadas, porque ela é um inorgânico, o inorgânico causa menos. Tá? Do mesmo jeito que nós temos o inseticida, tá? Os organos fosforados, que são aplicados, porque não tem como a gente produzir se a gente não aplicar, não tem nada de errado em aplicar. Errado está em a gente não se cuidar, não está errado em aplicar. Tá? Existe meios de produção de soja orgânica? Existe meios de produção de soja orgânica, mas não é o nosso caso aqui. Então, vale mais o cuidado da gente. Então, o organofosforado, o carbamato, eles criam pequenas partículas que são absorvidas pelo pulmão da gente. E isso podem levar a algumas doenças. A sílica, né? A poeira, nós falamos. Opa! A sílica, né? Olha ali o tamanho. Partículas menor que 0,5 milímetros, elas podem chegar no pulmão e causar doenças alveolares, que são dentro do pulmão, e podem levar à restrição dessa complacência pulmonar, levando à fibrose, levando a outras doenças que vão causar restrição no ato de respiração da gente. Pode passar agora. Aí tá os efeitos mais comuns que a gente pode ver: tosse, expectoração, rinite, dispneia,
Dispneia é falta de ar. Chiado, geralmente o chiado e a dispneia acontece mais em paciente asmático. Né? Paciente asmático, ele tem que ser, lamentavelmente, ele tem que ser afastado da causa. Tá? Eu tive um caso de um paciente aqui em Vilhena, que ele trabalhava num posto de gasolina, e ele não sabia, e ele desenvolveu uma asma por causa do cheiro do combustível. E tivemos que chegar e conversar com ele. Não vai ter tratamento. O tratamento é afastar da causa. Então, tivemos que... A empresa acabou liberando ele, dispensando ele. Eu recomendei para ele, você não procure mais alguma coisa que esteja exposto ao benzeno aí, ou cheiro, porque você vai ter problema. E a mesma coisa funciona aqui na parte do grão, da poeira. Se o paciente desenvolver uma asma, que a gente fala asma ocupacional, ele tem que ser afastado, não tem como. Tem que buscar outro setor ou até ser desligado da empresa, porque não tem como. Tá? Essa tríade, não é bem tríade, né? A tosse, expectoração, rinite, dispneia, chiado e falta de ar é conhecida como a febre dos grãos. Tá? A febre dos grãos. Ela é comum em quem trabalha em armazém, com poeira. Tá? Do mesmo jeito que existe ali o pulmão de fazendeiro. O pulmão de fazendeiro é causado pelo aspergillus e pelo histoplasma, mais por causa das fezes das aves, e principalmente do pombo, né, que é onde que fica mais, que é a tal da doença do pombo, que todo mundo fala. Doutor, já pulando um pouco aí, doutor, tem cura? Olha, pulmão, rim, não se recompõem. São órgãos que a gente tem que eles não se recompõem. Você pode estabilizar. Uma vez que eu tiver uma doença dessa, eu posso estabilizar, entendeu? Eu posso fazer fisioterapia e melhorar, mas dizer que eu vou ser curado, lamentavelmente, a fibrose, o resultado da doença, que é a fibrose pulmonar, vai ficar ali e não volta mais. Então, por isso que cabe quando o chato do técnico, o Vitor, está passando lá incomodando, cadê a máscara? Ou o encarregado, cadê a máscara? Cabe se cuidar, porque é uma coisa que ela não vai voltar mais, não tem como mais, lamentavelmente, a gente falar assim, ó, vou tomar um remédio e vou ser curado. Você vai ser curado da doença, concordo. Um fungo pulmonar, você tomou o remédio, um tratamento longo, tomou o remédio, vai ser curado do fungo. Mas o seu pulmão vai voltar ao que era? Não volta mais. Tá? Outros efeitos que pode causar a poeira são algumas alergias, né? Conjuntivite. Tem gente que depende, principalmente devido não é nem tanto a poeira orgânica, a poeira inorgânica, que seriam foi usado na lavoura o inseticida, foi usado o herbicida, e você está num ambiente de poeira dentro do armazém, está passando em pré-limpeza, está passando em tudo, e tem a irritação da conjuntiva, entendeu? E vai te causar uma conjuntivite. É uma das causas. Irritação de pele, dermatite. Tem gente que tem... eu nunca tive nada, eu comecei a trabalhar agora na safra aqui, virou uma coceira na minha pele. Isso foi uma doença causada pela poeira. Essas são mais fáceis, que essa é reversível, é diferente do pulmão. Essa você consegue. Como? Você toma um antialérgico ou você se afasta da causa que está te dando aquela alergia, que no caso é a poeira. Então essas é mais fácil, diferente do pulmão. O pulmão, você vai curar a doença, mas a consequência não volta mais. Câncer, a principal causa de câncer, uma das principais causas de câncer do pulmão, além do tabagismo, é a poeira. Hoje em dia,
não existe mais telha de amianto, porque foi comprovado que o amianto ele causa câncer de pulmão. Doutor, então a telha da minha casa vai causar em mim? Não. Mas lá na fábrica, quando faziam, entendeu? Acho que foi em 97 ou 98 que foi cortado a fabricação de telha de amianto. Lá na fábrica, onde era feito, o índice de pessoas com câncer de pulmão era grande, porque ela é uma poeira muito, muito pequena. Não tinha máscara que conseguia segurar o amianto. E aí causava. Então, por isso que hoje, fala assim, essas telhas de hoje parecem telha de papelão, né? Não aguenta nada. Cortaram o amianto por causa disso. Então, hoje, não tem telha de amianto por causa disso. E elas eram o principal caso de pulmão. Nada a ver com o que nós estamos falando aqui da poeira de grão, mas era uma poeira igual. Outro local do câncer comum é o câncer no estômago, causado pelas afloxacinas do aspergillus, o tal do fungo aspergillus aí é o danado. Quer ver onde acha aspergillus também? Quem tem costume de sair no mato, tira uma folhinha e fica mordendo aqui. O talinho da braquiária. Nós não somos boi, mas às vezes nós estamos ali, né, pastando. Isso daí é normal. Ali é a fonte dos aspergillus. Ali é o lugar dele. Entendeu? É uma das coisas que a gente é acostumado. Tá lá no mato, pega, eu mesmo pega e coloco no canto da boca, mascando aquilo. Ali é uma fonte de aspergillus. Aquilo, além de pulmão, pode causar uma doença pulmonar, levando até um câncer, mas principal é a fonte de câncer de estômago. E doença no fígado. Tá? Podem ter algumas doenças no fígado, principalmente a tal da gordura no fígado. Tá? Não é para ter desculpa de falar que a culpa de eu estar com gordura no fígado é a poeira do armazém onde eu trabalho, e chega em casa, come meio boi, né? Aquela costelinha gordinha, aquilo lá também causa esteatose, que é a mesma coisa. E outra coisa, bebida também causa esteatose, né? Então a gente tem que cuidar. Aí a imagem de um pulmão com aspergilose, isso daqui é uma endoscopia feita com aspergilose, com fungo, tudo branquinho. Aqui tinha que estar tudo vermelhinho assim, ó. E começa a ficar branco, ó. E aqui é a imagem de um pulmão. Isso daqui, a imagem do pulmão normal, é um pulmão, ele é pretinho aqui, ele não é branco. Esse branco não é legal. Esse branco é tudo ponto de fungo. Tá? Aqui, acho que aqui é aspergilose, poderia ser histoplasmose também, a mesma coisa. Tá? Então, assim, a mensagem que fica pra gente é o quê? A parte de segurança do trabalho, a parte do técnico, do encarregado, tá cobrando a mascarazinha lá, que é chato pra caramba. Eu sei que quer trabalhar suando com aquela máscara. Fazer o quê? Ou eu quero cuidar da minha saúde, ou eu quero correr o risco. Não é que eu vou ter, mas eu corro um risco de eu poder desenvolver alguma patologia dessa daí. E não queira ser um peixe fora d'água, ou seja, não queira ficar com o pulmão debilitado, precisando de ar. É muito triste. A gente acompanha no hospital aí, a gente vê gente que tem que ir para casa com oxigênio, com um balãozinho de oxigênio, a vida inteira, onde vai, sai arrastando aquilo. Gente que não consegue ter mais qualidade de vida, não consegue caminhar nem dentro de casa, por caso ou é cigarro, ou adquiriu alguma doença pulmonar. Tá? No caso de vocês têm como prevenir, cuidando, obedecendo as normas aí da empresa, de segurança do trabalho. E uma coisa importantíssima, cigarro com poeira de armazém, a coisa é um pouquinho pior do que só a poeira. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nós estamos prontos.